Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou dar prosseguimento aí à nossa aula de citologia. Essa daí vai ser a continuação da nossa aula de citoplasma, da aula de citosol e citoesqueleto. A gente vai começar com organelas, que são organelas proteicas, beleza? São aquelas organelas que não são delimitadas por membrana. A primeira delas, então, e talvez até a mais importante em termos de ocorrência em vestibular, em questões de vestibulares, né, são os ribossomos. São chamados de ribossomos, ribossomas, beleza? Esse nome, essa variação de nomenclatura pode aparecer para vocês, beleza? Basicamente, eles vão ser o quê? Organelas proteicas que têm função de síntese proteica. Alguns autores, ao invés de chamar de organela proteica ou organela não membranar, eles chamam de organoide. Não faz diferença alguma, tá? Se a banca usar para a produção de uma questão o termo organoide, na hora de você escrever, se for uma questão discursiva, você usa o mesmo termo da banca, beleza? Se ela falar organela não membranar, você usa o mesmo termo. Isso daí não vai mudar em nada para vocês, tá? Basta que vocês saibam que ela é basicamente formada por proteína e não tem membrana externa delimitando ela, tá? Então, como eu falei, função síntese de proteína, e eles são constituídos basicamente por proteínas, que são chamadas de proteínas ribossômicas, justamente porque compõem a organela ribossomo, e por RNA ribossômico. É como se fosse uma mescla de RNA ribossômico com proteínas ribossômicas, tá? Esse RNA ribossômico é produzido lá no nosso núcleo e essa proteína ribossômica é produzida no citoplasma. A proteína ribossômica migra do citoplasma para dentro do núcleo, especificamente para dentro do nucleolo. Tá? A região do nucleolo, que é uma região extremamente densa de DNA, são regiões onde ocorre a produção do ribossomo. As subunidades ribossômicas são produzidas no nucleolo. Como? Lá no nucleolo ocorre a síntese de RNA ribossômico. As proteínas ribossômicas produzidas no citoplasma entram através dos poros que existem na carioteca e chegam até o nucleolo. Lá no nucleolo, os RNAs ribossômicos, junto com as proteínas ribossômicas, se unem formando subunidades ribossômicas. Essas subunidades vão sair de dentro do núcleo, também pelos poros lá da carioteca, e elas vão para o citoplasma. Tá? Lá no citoplasma elas podem estar livres, aí eu tenho ribossomos livres do citoplasma, ou elas podem estar associadas à membrana do retículo. Aí eu tenho a região do meu retículo que eu chamo de retículo granular, porque eu tenho ribossomos aderidos a essa membrana. Beleza? Então, os que são encontrados livres no citosol, eles produzem proteínas estruturais da própria célula ou proteínas que são de consumo interno. Proteínas de consumo interno que são utilizadas internamente para aquela célula. Então, basicamente, se o ribossomo está livre no citoplasma, a proteína tende a ficar dentro da própria célula. Ou a enzima tende a ficar dentro da própria célula. Se eu estou falando de proteínas ou enzimas produzidas a partir dos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, essas proteínas ou enzimas vão migrar, ou seja, elas vão sair da célula. Ou elas vão para fora da célula, são para exportação, ou elas vão compor, são proteínas que compõem a própria membrana plasmática da célula, ou são proteínas, perdão, são enzimas que vão ficar dentro dos lisossomos. Tá? Lisossomo com função de digestão celular. Então, enzimas de dentro do lisossomo são produzidos a partir do retículo endoplasmático granular, tá? Proteínas da membrana plasmática também, e proteínas e enzimas que saem de dentro da célula, que são para exportação, também são produzidas pelo retículo endoplasmático granular. Proteínas que vão estruturar a célula, que vão, por exemplo, tubulina, actina e queratina, igual eu estava falando para vocês, proteínas que compõem, por exemplo, o citoesqueleto, essas vão ficar na célula. Então, são produzidas pelos ribossomos livres. Beleza? Aí tem uma parada importantíssima que são os polissomos, ou também conhecidos como poliribossomos. São nada mais nada menos do que agregados de ribossomos sobre a mesma fita de RNA mensageiro. Você tem uma fita de RNA mensageiro e você tem vários ribossomos que vão se aderindo a essa fita e começam a fazer a leitura.
Repare ali na parte de cima da imagem, eu tenho uma microscopia, ou seja, uma foto realmente de como eu enxergo os polissomos. E embaixo um esquema explicativo. Nesse esquema eu tenho aqui a região 5', que é por onde começa a síntese proteica. Repare que eu tenho um códon iniciador, AUG. Ou seja, esse códon AUG é aquele códon que vai produzir para a gente a metionina, que é daqui que os ribossomos começ'am a fazer essa leitura. Tá? O que acontece então? Esses ribossomos começam a ler daqui em direção à região 3'. O AG é o códon de parada. Então, nesse trecho todo, desde o AUG até o UAG, ocorre a síntese de proteína. Aqui, nesse caso, eu tenho 5 ribossomos que estão ao mesmo tempo lendo essa fita, um atrás do outro. Tá? E aí eu vou ter 5 proteínas produzidas, 5 cadeias peptídicas produzidas. Beleza? Repara aqui que ele mostrou para a gente 50S e 30S. O que é isso? São as divisões de subunidades do ribossomo. O ribossomo tem uma porção maior, que é uma subunidade maior, chamada de 30S. E uma porção menor, que é uma subunidade menor, chamada de 30S. Tá? A maior 50S, a menor 30S. Nossos ribossomos eucariotos, eles têm uma densidade maior do que ribossomos procariotos. Por isso, quando a gente toma um antibiótico que atua sobre o ribossomo, sob a síntese proteica, ele não vai comprometer a síntese proteica das nossas células, somente a síntese proteica das células bacterianas. Por quê? Os ribossomos têm densidades diferentes. 70S no caso dos procariotos, 80S no caso da gente, eucarioto. Nicolas, e as mitocôndrias? As mitocôndrias têm RNAs, perdão, têm ribossomos próprios. E os ribossomos das mitocôndrias também são 70S como os ribossomos procariotos. Então, sim, o uso contínuo de antibióticos que atuam sobre a síntese proteica bacteriana podem afetar as nossas mitocôndrias, na síntese proteica da nossa mitocôndria. Lembrando que existe uma teoria, que é a teoria endossimbiótica, que eu vou falar quando estiver falando de mitocôndria. Tá? Aí eu vou entrar nesse detalhe, falando que tem DNA próprio, de síntese proteica própria, ribossomo próprio, beleza? Mas essa ideia de polirribossomo são vários ribossomos que, ao mesmo tempo, estão lendo uma mesma fita de RNA mensageiro e produzindo as proteínas relativas àquela mensagem da fita de RNA mensageiro, beleza? E por último aí, por último que eu digo em relação a ribossomos, tá? Existem duas imagens aí, uma microscopia eletrônica de varredura e outra microscopia eletrônica de transmissão. Essa transmissão, essa varredura, mostrando aqui regiões do retículo endoplasmático com ribossomos aderidos a ele, beleza? Esses seriam os ribossomos que fazem a síntese proteica para exportação, tá? Ou para a membrana plasmática, ou para a formação das enzimas lisossômicas. Beleza? Dentro de organelas proteicas, a última que a gente vai trabalhar são os centríolos. Beleza? Quem são os centríolos? São aquelas estruturas formadas a partir dos microtúbulos, tá? Eles são formados por 9 trios de microtúbulos proteicos. Então, repara aqui, isso daqui seria o par de microtúbulo, perdão, parte centríolo, que eu encontro por célula, localizado no centrosoma, beleza? Que é a região de polimerização de tubulina, tá? E aqui eu tenho, ó, 3 microtúbulos grudadinhos, 3 microtúbulos, 3, 3, 3. Então, cada centríolo, e não cada par, cada centríolo, é formado por 9 trios de microtúbulos proteicos, beleza? Então, eu tenho 2 centríolos, ou seja, um par de centríolos por célula. Quais são as funções dos centríolos? Eles vão produzir os cílios e flagelos nas células eucarióticas, tá? E eles vão produzir o conjunto de fibras proteicas da divisão celular, tanto mitose quanto meiose. Esse conjunto de fibras proteicas eu chamo de fuso acromático. Esse fuso acromático é formado por tubulina e ele é projetado a partir do centrosoma, região onde você encontra o centríolo. Beleza? A grande questão durante a divisão celular, esses centríolos têm capacidade de se autoduplicar. Então, de um par de centríolos que você tem durante a divisão celular, passa-se a ter 2 pares. E esses pares vão migrar para os polos das células que estão em divisão. Tá? Isso aí a gente vai explicar melhor quando estiver revendo a parte de divisão celular.
beleza? De organelas proteicas, era basicamente isso. Nossa próxima aula a gente vai trazer as organelas membranárias, beleza? Grande abraço para vocês e bom estudo!